vamos entender o que são e como utilizar Feature Flags. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e imagina o seguinte cenário, que inclusive é um que eu passei recentemente na empresa onde eu trabalho. Eu trabalho para uma empresa onde a gente gerencia redes sociais, o sistema que eu ajudo a criar gerencia redes sociais. E a gente tem um mecanismo de publicar posts em redes sociais, por exemplo, criar um post no Facebook. E a gente consegue agendar publicações. Só que a gente agenda através de um sistema próprio. Então a gente tem uma rotina que fica executando, vê se está no momento de publicar, vai lá e publica. Só que aí a gente quer criar uma nova funcionalidade, utilizando a opção, utilizando a possibilidade de você agendar instantaneamente lá no Facebook. Então você vai usar o mecanismo de agendamento do Facebook, ao invés de agendar nativamente, ao invés de agendar no seu próprio código. Ou seja, vou tirar a responsabilidade do meu sistema e mandar isso para o Facebook. Então é uma funcionalidade que vai alterar bastante coisa, porque o código é grande, tem muita coisa envolvida, mas é uma funcionalidade que eu quero implementar. Então, para diminuir o risco, o que eu quero? Eu quero implementar isso, colocar em produção, mas só ativar essa funcionalidade para algumas pessoas. Por exemplo, algumas contas internas, talvez alguns clientes com os quais a gente tem uma relação melhor e avisar para eles que eles vão participar de um teste, ou então alguns clientes que gostam de ser beta testers, alguma coisa do tipo. Ou seja, eu quero ativar essa nova funcionalidade somente para algumas pessoas, ou até ativar em algum momento e caso dê erro, desative. Ou seja, eu vou implementar isso para todo mundo, mas teve algum problema, sem precisar fazer um novo deploy, eu já desativo essa funcionalidade. Então essa ideia de ativar ou desativar uma funcionalidade se chama Feature Flag, ou Feature Toggle. A ideia por trás desse conceito, que pode ser bastante complexo, mas eu vou me ater aqui ao termo bastante simples, é você ter uma possibilidade, você ter de alguma forma a chance de ativar e desativar uma funcionalidade. É como se fosse um interruptor, daí que vem o Feature Toggle, que é a ideia de interruptor, de ligar e ligar. Ou flag, porque você ativa uma flag ou desativa uma flag, que é um termo que a gente também costuma utilizar bastante. Então, repara que é uma ideia bastante simples, mas isso pode gerar vários cenários bastante complexos. Então, de novo, a gente vai se ater ao simples aqui. Então, com esse cenário em mente, vamos para uma implementação mais simplória ainda. Eu tenho aqui executando no meu código um fluxo padrão. Então, imagina que essa é a funcionalidade que está implementada e eu vou fazer o deploy de uma funcionalidade nova. Então, eu vou abrir aqui o meu código, seria algo como nova funcionalidade. Então vou lá, faço o deploy e beleza, tá tudo funcionando. Só que se eu quiser reverter, se eu quero desativar essa nova funcionalidade, porque teve um bug, desagradou os clientes ou alguma coisa do tipo, eu preciso voltar, desfazer o código, ou, por exemplo, fazer um revert daquele commit, ou de alguma outra forma automatizada, realizar um rollback do meu deploy, ou seja, fazer o deploy de uma versão anterior. E beleza. Só que para facilitar isso, eu posso ter, o que eu já disse, uma Feature Flag. Então como isso pode funcionar? Eu vou armazenar em algum lugar a informação de que essa Feature Flag, essa flagzinha, esse toggle, esse interruptor, está ligado. E quando ele estiver ligado, eu vou ver a nova funcionalidade. Se eu desligar esse interruptor, eu vejo o meu fluxo padrão. Então eu posso verificar isso de diversas formas. Eu posso, por exemplo, salvar no banco de dados. Ou eu posso utilizar algum serviço externo para armazenar essas minhas Feature Flags. E a gente pode bater um papo rapidinho sobre isso já já. Mas eu vou implementar aqui, sem me preocupar com esses detalhes, com um pacote que já existe. Mas você não precisa se atentar à sintaxe, porque isso vai mudar de ecossistema para ecossistema, enfim. Então como que eu vou implementar? Primeiro, eu vou verificar se uma feature, se uma funcionalidade está ativa. Então, se uma funcionalidade chamada funcionalidade estiver ativa, o que eu vou fazer se ela está ativa? Então, eu vou exibir o meu fluxo, eu vou exibir, na verdade, a minha nova funcionalidade. Eu vou quebrar a linha. Então, repara que eu não estou fazendo código bonitinho, com as melhores práticas, nem nada do tipo. E caso contrário, aí eu vou exibir o meu fluxo padrão. E quebrar uma linha também. Nem precisava quebrar, mas tudo bem. Então, repara que o meu código, ok, ele deveria estar melhor, eu estou misturando HTML com PHP aqui, mas tudo bem.
O que eu estou fazendo é verificando se determinada funcionalidade está ativa, e se ela estiver ativa de alguma forma, eu vou exibir essa minha nova funcionalidade. Caso ela não esteja ativa, eu continuo seguindo o fluxo padrão. Então, quando eu atualizo aqui, eu estou vendo o meu fluxo padrão. Então, repara que eu não estou vendo a nova funcionalidade. E Vinícius, como você vai ativar essa funcionalidade? No meu caso, com esse pacote que eu estou utilizando, minhas funcionalidades estão salvas no banco. Então, eu poderia ir lá no banco de dados e alterar o valor, ligar essa funcionalidade. Ou, o que é mais comum, eu criar uma interface ou uma tela dentro da minha aplicação, permitindo ativar e desativar funcionalidades. Então lá eu teria um nomezinho, no meu caso aqui é funcionalidade, e um switch, né, um radio button, alguma coisinha para eu ativar ou desativar, uma checkbox, na verdade, para eu ativar ou desativar. Eu posso fazer isso. No meu caso, para ser um pouco mais rápido, eu vou alterar isso diretamente aqui. Então eu vou acessar um terminal. Nesse terminal eu vou falar, olha só, eu quero ativar, activate, essa funcionalidade, que é o nome da minha feature flag. Então com isso, teoricamente, eu tenho lá no meu banco de dados agora essa funcionalidade ativa. Então eu não precisei fazer um novo deploy, eu não precisei fazer nada. Eu mudei um valor que está lá no banco. Quando eu acesso minha aplicação e atualizo, eu vejo a nova funcionalidade. Opa, a funcionalidade quebrou, ou então os clientes estão utilizando e reclamando muito, não gostaram. Eu vou lá no meu banco de dados de novo e simplesmente desativo essa funcionalidade. E pronto, sem precisar de um novo deploy, sem precisar de toda a burocracia, eu tenho a minha funcionalidade desativada. Então essa é a ideia de uma feature flag. Só que agora vamos complicar um pouquinho mais. Eu não vou complicar muito, mas vamos complicar um pouquinho mais. Imagina que para determinados usuários eu quero a funcionalidade ativa, para outros eu quero essa funcionalidade desativada. Eu posso ter isso também. E para isso a gente adiciona contexto a uma feature flag, ou escopo a uma feature flag. Então eu, por exemplo, ao verificar se uma funcionalidade está ativa, ao invés de eu simplesmente buscar no banco de dados, olha só, essa funcionalidade está ativa, eu vou verificar, essa funcionalidade está ativa para esse usuário? Essa funcionalidade está ativa para esse ID aqui que eu estou armazenando, para essa conta, para esse cliente? Então eu posso ter escopo. Para isso eu posso utilizar aqui esse pacote que eu estou usando, que eu já vou falar qual é, eu posso fazer isso de diversas formas. Então, por exemplo, eu posso utilizar um método for, ou seja, para o usuário com ID 1. Essa funcionalidade está ativa? Ou então, para o usuário que está logado, para um usuário que eu busquei, ela está ativa? E por padrão, aqui nesse pacote que eu estou utilizando, o contexto já é o usuário logado. Então, como eu não tenho nenhum usuário logado, se eu não tivesse ativado essa funcionalidade manualmente, para todo mundo ela está desativada. Mas enfim, a ideia aqui é que eu posso ter algum contexto. Então vamos colocar aqui, por exemplo, um ID 1. Essa funcionalidade está ativa para o meu usuário com ID 1. Então a gente pode ver. E eu posso fazer a mesma coisa aqui em feature. Eu posso, para o escopo 1, para esse contexto 1, que vai ser o ID do meu usuário, eu posso chamar o activate. Então eu vou ativar a funcionalidade. Então beleza, ativei a funcionalidade para o meu usuário com ID 1, por exemplo. Então quando eu acesso aqui, beleza, ele está verificando e acessando a nova funcionalidade. Agora, se eu acessar esse sistema com o usuário que possui o ID 2, por exemplo, eu não vou ver mais a nova funcionalidade, eu vou ver o fluxo padrão. Então repara que se eu acesso com um usuário, eu tenho nova funcionalidade, se eu acesso com outro usuário, eu tenho o fluxo padrão. Então isso é possível. E eu posso ter ainda muito mais coisa, muito mais verificação. Por exemplo, eu posso, ao definir uma feature flag, verificar. Eu quero verificar se esse usuário faz parte de um time que tem muito tráfego, que se tem muitas publicações sendo feitas. Se for um usuário pouco ativo, ativa a funcionalidade. Se é um usuário que usa todo dia, não ativa não. E aí eu posso ir avançando nesses contextos, nesses filtros para minha feature flag. Mas o conceito é esse. Então, caso você já tenha gostado do conceito, não esquece de deixar o like se você aprendeu alguma coisa. Agora vamos falar dessa implementação específica que eu utilizei aqui. Eu estou utilizando o Laravel Pennant. Então deixa eu até abrir aqui a documentação dele. Pennant. O Laravel Pennant é um pacote que veio no Laravel 10. Então você instala esse pacote no Laravel 10 e consegue ter essa sintaxe para lidar com feature flags. E por padrão, ele armazena essas features num banco de dados. Então aqui, se eu selecionar todas as minhas features, eu vejo,
eu esqueci do from, então se eu selecionar tudo from features, eu tenho aqui a minha funcionalidade para o ID2 como ativo e a minha funcionalidade para nenhum usuário, para o meu usuário não logado, como desativada, como inativa. Então repara que eu posso ter diversas funcionalidades diferentes para vários escopos diferentes. E eu nem sei se eu acessei aqui o banco de dados correto dessa aplicação ou se foi de algum teste anterior, mas vocês entenderam como isso é armazenado, né? Eu tenho o nome da funcionalidade e o escopo. No meu caso aqui de um usuário, que era aquele padrão, um usuário nulo, ou seja, sem nenhum usuário. Então quando eu estiver deslogado, essa funcionalidade tem essa tá ativa ou tá inativa. Então assim é armazenado por padrão quando a gente utiliza o Laravel Pennant. E você pode se inspirar nisso para armazenar sem utilizar o Laravel Pennant. Mas vamos falar rapidinho sobre esse pacote, porque lá no vídeo sobre as novidades do Laravel, uma galera pediu para eu falar. E se você tem interesse em aprender mais sobre Laravel, não só sobre esse pacote, mas sobre o framework em si, eu tenho vários cursos lá na Alura sobre esse assunto. Vai aparecer um QR Code aqui em algum lugar da tela, e nesse QR Code você tem um cupom de 10% de desconto para assinar a plataforma Alura, onde eu sou instrutor da maioria dos cursos de PHP e alguns outros assuntos também. Além do QR Code aqui, eu também vou deixar na descrição esse cupom de 10% de desconto, beleza? Mas continuando, o Laravel Pennant permite que a gente tenha essas funcionalidades que vão estar ativas ou inativas. E a gente pode definir essas funcionalidades levando em consideração o usuário, o logado. Então, por exemplo, se esse usuário é de um time interno, então essa funcionalidade vai estar ativa. Se é de um usuário com muito tráfego, essa funcionalidade vai estar inativa. Agora, por padrão, se não é em nenhuma dessas condições, eu posso ainda ter um comportamento aleatório. Por exemplo, eu quero ativar isso daqui para 10% dos usuários. Então eu poderia definir, levando em consideração o contexto e tudo mais, eu poderia ir num lugar, por exemplo, num service provider do Laravel, definir que essa feature está ativa, ou por exemplo, eu vou define minha funcionalidade, levando em consideração o lottery com odds. Então, por exemplo, uma a cada 100 pessoas, ou seja, 1% dos meus usuários vão ter essa funcionalidade ativa. Ou então, 10% dos meus usuários vão ter essa funcionalidade ativa. Eu posso fazer isso, eu posso utilizar também alguma aleatoriedade para eu ir habilitando essa funcionalidade de forma gradativa, de forma incremental. Isso é algo bastante comum também, para a gente ir liberando a funcionalidade para mais pessoas. E eu posso, claro, organizar mais meu código, ter uma classe para essa funcionalidade, eu posso verificar isso de diversas formas, se essa funcionalidade está ativa ou não. Através do active, que foi o que a gente viu, ou utilizando um contexto, que também foi o que a gente viu, ou então eu posso utilizar o conceito de condicionais. Então, quando essa funcionalidade estiver ativa, executa essa função. Quando estiver inativa, executa essa função. Então, eu tenho bastante coisa para brincar com esse componente do Laravel Pennant. Se você quiser que eu faça um vídeo específico sobre ele, comenta aqui que eu trago para você. Mas agora vamos falar de novo sobre onde armazenar as feature flags. No meu caso, eu estou guardando aqui no banco de dados, como eu mostrei para vocês. Então, nesse banco de dados, eu vou ter todas as funcionalidades com o seu escopo, que pode ser o usuário logado, pode ser aqui no meu caso um inteiro, pode ser qualquer coisa, você define qual vai ser esse escopo. E aqui, utilizando o Pennant, ele salva o escopo dessa forma, nessa mesma tabela. Você pode criar o seu próprio sistema de feature flags. Na empresa onde eu trabalho, a gente tem um sisteminha próprio que salva no nosso banco de dados com uma estrutura diferente, um pouco mais complexa. Isso é exibido na interface para alguns usuários poderem habilitar, mas nem todos. E essa possibilidade também vai levar em consideração, além de outras feature flags, a autorização desse usuário, o nível de autorização que ele tem. Mas existem também serviços externos, como, se eu não me engano, Launch Darkly é o nome de um serviço de feature flags que uma empresa onde eu trabalhei anteriormente utilizava. Então é um serviço externo onde a sua equipe de produtos, por exemplo, pode acessar lá, tem uma interface bonitinha, ela ativa para determinado usuário, desativa para outro, tem contexto também, tem o escopo, e aí você tira esse fardo da sua equipe de desenvolvimento, criar toda essa funcionalidade de habilitar ou desabilitar feature flags. Então você sempre tem atualizações de segurança acontecendo. Então a vantagem de você utilizar um serviço externo é que a sua equipe de desenvolvimento não precisa se preocupar com esse detalhe a mais, ela não precisa se preocupar em manter um sistema de feature flags se só usa algo externo.
Mas a desvantagem é que você fica, entre aspas, limitado pelo que esse serviço vai te fornecer. Mas na prática, um serviço de feature flag não vai ser algo super complexo. Você precisa habilitar e desabilitar funcionalidades baseado em algum escopo, em algum contexto. E isso qualquer serviço vai fornecer para você. E aqui no caso do Laravel Pennant, por exemplo, eu posso utilizar um driver que se conecta a esse Launch Darkly ou que se conecta a algum outro serviço externo. Além de se conectar ao banco de dados, a gente pode utilizar algum outro driver externo. Um detalhezinho muito importante é que o uso de feature flags, embora ele resolva esse problema de eu não precisar fazer um deploy a mais, de eu não precisar fazer o rollback de algum deploy, eu aumento a complexidade do meu código. Então aqui, onde eu teria somente uma linha para exibir nova funcionalidade, eu acabo tendo 4 linhas. Eu preciso aumentar a complexidade dos meus testes. Por exemplo, eu vou precisar garantir que toda a nova funcionalidade esteja ok, mas eu preciso continuar testando meu fluxo padrão se a feature flag estiver desabilitada, então eu acabo aumentando a minha suite de testes também. Então repare que eu aumento a complexidade aqui no meu código para diminuir a complexidade de negócio, de infraestrutura para o meu deploy. Então, como tudo em desenvolvimento, é um trade-off. É muito comum que em sistemas grandes feature flags sejam uma realidade, porque você precisa colocar uma funcionalidade ou só para alguns clientes, ou só para uma porção dos seus usuários, ou às vezes poder ter essa flexibilidade de alguém de produtos desabilitar rapidamente uma coisa que não está dando muito certo, fazer testes A/B. Metade do seu público utiliza a funcionalidade nova, metade do seu público continua com a funcionalidade antiga e vê qual público se comporta melhor. Então existem vários cenários onde você pode utilizar feature flags. Como eu disse, isso pode se tornar algo bastante complexo. Mas eu vou parar por aqui, enquanto ainda está simples, mas está começando a se encaminhar para esse cenário mais complexo. Então, uma revisão. O conceito de feature flag ou feature toggle é a possibilidade de você ativar ou desativar uma funcionalidade. E aí, a partir do banco de dados ou de um serviço externo, você ativa algo para um usuário ou para todo mundo. Essas feature flags ou feature toggles podem ter um contexto ou um escopo. Por exemplo, eu quero ativar para esse usuário, mas para esse outro não. Eu quero ativar para esse time, quero ativar para esse ID, para essa conta, alguma coisa do tipo. Então eu posso ter esse escopo. Minhas feature flags podem estar armazenadas no meu banco de dados, e aí eu cuido de todo esse processo das feature flags, ou eu posso utilizar um serviço externo, como por exemplo Launch Darkly ou qualquer outro, que podem existir vários outros aí. Eu vou utilizar no meu código, muito provavelmente, algum componente da minha linguagem de programação, do meu framework, que se conecte com esses serviços ou com uma estrutura de banco de dados. Aqui no caso do Laravel, é o Laravel Pennant. Se você quiser um vídeo completo, é só deixar nos comentários. E feature flags, embora tragam esse benefício de uma pessoa de negócios desabilitar uma funcionalidade, fazer um teste A/B, desativar algo num cenário onde uma funcionalidade não foi bem recebida, embora todas essas vantagens existam, eu trago complexidade para o meu código, para os meus testes e etc. Mas basicamente era isso que eu queria trazer sobre feature flags. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo vídeos como esse.